Então vamos falar um pouquinho do nosso convidado, né? Que acredito que é do conhecimento de todos vocês, né? Haroldo Dutra, nosso convidado, é juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, escritor, tradutor e conferencista brasileiro, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. É juiz na Vara da Receita da Fazenda Municipal e Estadual da Comarca de Contagem, Minas Gerais. Formado em Língua Grega Clássica pela Universidade Federal de Minas Gerais. Formado em Hebraico pela União Israelita de Belo Horizonte. É também especialista em paleontografia crítica, textual, aramaico e francês. Divulgador do Espiritismo, sendo autor e conferencista e fundador do Instituto Ser. É autor de uma tradução do Novo Testamento para o português, editada originalmente pelo Conselho Espírita Internacional em 2010. A tradução também é editada pela Federação Espírita Brasileira, organização para a qual Haroldo cedeu todos os direitos autorais e patrimoniais da obra. Com vocês, vamos receber agora Haroldo Dutra. Caros amigos, boa tarde para todos. É com muita alegria que eu venho à cidade de Araraquara, extremamente feliz por saber do esforço de muitas pessoas que se deslocaram de vários municípios da região para comparecerem a esse evento em que nós brindamos o Consolador prometido, porque estamos aqui em função da nossa consoladora doutrina espírita, que esclarece e conforta os nossos corações. Queremos agradecer ao Gustavo, a toda a equipe de voluntários de Araraquara, que tornaram possível esse evento, ao José Henrique Martiniano, pelo trabalho belíssimo que deu origem ao projeto Número Infinito, a equipe teatral do Adriano Gilber, ao Ser, aos amigos da Rádio Fraternidade, a Gesiane e ao Luiz, e aos companheiros que tornaram possível esse momento. Antes de iniciar a nossa fala, nós gostaríamos de falar um pouco desse projeto Número Infinito, que é um dos últimos lançamentos do Ser, ao lado do livro Morro Alto. É uma homenagem ao grande poeta Augusto dos Anjos, que se revelou e nos mostrou a imortalidade da alma através de um fenômeno intelectual, que foi o ditado das poesias através de Francisco Cândido Xavier. Essa obra, ela merece o nosso aplauso por diversas razões. Uma delas, pela primeira vez, um projeto espírita foi aprovado na Lei de Incentivo à Cultura, ao menos que nós tenhamos notícia. Mas não só aprovado, o projeto recebeu uma menção honrosa, dizendo que, não obstante tratar-se de psicografias, era um projeto cultural. Isso nos deixou muito felizes, porque extrapolou o âmbito apenas religioso e mostrou a força da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é a prova da imortalidade e a qualidade artística dos poemas, que a todos impressionam. Outra razão são as músicas e letras, os arranjos, né? Em cima das letras dos poemas, feito pelo José Henrique Martiniano e toda a sua equipe, essas vozes belíssimas, um trabalho muito refinado, um trabalho extremamente competente, dedicado. Por outro lado, a reunião nessa obra de comentários antigos sobre o Parnaso de Além-Túmulo, especialmente as poesias de Augusto dos Anjos,
E agora, com o trabalho de Aloysio e outros colaboradores do Ser, um índice remissivo em que a pessoa pode estudar os temas doutrinários através dos poemas do Augusto dos Anjos e a comparação das obras dele quando encarnado e depois no mundo espiritual. É de fato uma obra belíssima, número infinito, e eu, para homenagear essa obra, queria iniciar. Cada um tem as suas preferências. O Júlio já deve estar até rindo, porque ele sabe qual que é a minha. A minha preferência não tem jeito. Eu sou apaixonado pelo poema Matéria Cósmica, que é o poema em que Augusto dos Anjos fala do fluido cósmico universal, o hausto divino, nas palavras de André Luiz, o hálito do Todo-Poderoso, através do qual ele irradia o seu pensamento almo e insondável. Portanto, matéria cósmica. Glória à matéria cósmica, a energia potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. Sistematização dos argumentos que elucidam a teleologia. Dentro da força cósmica se cria a fonte máter dos conhecimentos. É do mundo o ode ignoto, o éter divino, onde Deus grava a história do destino, dos seus feitos de amor no amor imersos. Livro onde o Criador inimitável grava com o pensamento almo e insondável seus poemas de seres e universos. Matéria cósmica. Um aplauso para Augusto dos Anjos. Né? Vamos então ao tema que nos trouxe. Quando eu comecei a tradução do Novo Testamento, eu pude intensificar uma dúvida, algo que já me intrigava há um bom tempo. Por que tantas curas no Evangelho? Eis a questão. São aproximadamente 30 curas. Eu ficava me perguntando, aliás, pergunta feita por vários que me antecederam no estudo do Evangelho. Por que Jesus curava? E é claro, me deparei com inúmeras respostas. Dentre elas, talvez a mais comum, aquela que diz que Jesus curava porque ele pretendia atrair as pessoas para o seu ensino moral através das curas. Em resumo, utilizando uma linguagem moderna, as curas de Jesus eram uma ação de marketing. Um marketing de Jesus. Mas essa ideia me deixava um pouco constrangido. Não pelo marketing, que é uma ciência belíssima, necessária, mas fazer marketing com a dor do outro. Isso não satisfazia. Deveria haver uma outra razão para as curas. Outro fato que me intrigava
e que me levava a considerar essas respostas insuficientes, um fato, vamos confessar, avassalador. Todas as pessoas que Jesus curou desencarnaram. O que vale a dizer? Que de um modo ou de outro, elas faleceram. Ninguém se livrou dos portais da morte. Ninguém recebeu um indulto, um passe livre que o isentasse dos portais da desencarnação. Portanto, foram curados, mas pouco tempo depois desencarnaram um a um. Até mesmo Lázaro, que segundo a simbologia do texto, foi retirado de um túmulo de pedra, onde se encontrava há mais de 3 dias, o próprio Lázaro morreu. Portanto, as curas chamavam a atenção para um outro ponto. E eu me perguntava, que ponto seria esse? Para onde Jesus apontava? Era preciso, então, abandonar preconceitos, e preconceitos são exatamente preconceitos, é aquele conceito que você tem antes de estudar, antes de se inteirar do assunto. E eu me propus, então, a pelo menos ler as curas, todas elas, para tentar encontrar um padrão. Nos enfermos não era possível, porque Jesus curou as mais diversas enfermidades. Mas ao menos um padrão na ação curadora de Jesus. Havia um padrão? Algum elemento que fosse comum a todas as curas operadas por Jesus? É claro, havia diversos elementos comuns. Por exemplo, em alguns casos ele curava e pedia que a pessoa se apresentasse aos sacerdotes. Mas seria esse um fato relevante? Nem tanto. Os sacerdotes da época exerciam uma função de controle sanitário. Portanto, é algo muito comum. Se você der entrada hoje num hospital e ficar constatado que você está com dengue, o médico é obrigado, por lei, a notificar os órgãos que controlam o sistema de saúde, porque é um tipo de doença de notificação obrigatória. Qual o objetivo disso? Controlar, saber o número de casos e precaver-se, caso o número de casos cresça de uma maneira muito grande naquela região. Na época de Jesus, quem exercia essa função sanitária eram os sacerdotes do templo. Sobretudo nas doenças que eles não sabiam explicar, as doenças de pele, extremamente contagiosas. Quando a pessoa apresentava os sintomas de uma doença de pele, ou quando ele se curava de alguma maneira inexplicado, pela ação de algum médico, por algo que ela tomou, ou simplesmente pelo tempo, essa pessoa deveria se apresentar ao sacerdote para que ele se certificasse.
de que realmente a pessoa estava curada. E ela então poderia voltar ao convívio social. Uma medida de precaução para que o mal não se alastrasse e vitimasse toda uma comunidade. Portanto, ao Jesus pedir às pessoas que se apresentem ao sacerdote, ele simplesmente está seguindo uma lei humana e dando uma lição para todos nós, de que nós devemos respeito às leis. Então esse, embora fosse um fato comum, não era aquele fato relevante que eu estava buscando. Ele havia curado cegos, leprosos, ou as pessoas que apresentavam essas diversas doenças de pele, paralíticos. Um número muito grande de pessoas portadoras de sofrimento mental. Na época, todos recebiam o nome de endemoniados. Hoje, nós temos uma terminologia mais precisa: depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia. Mas se fosse antigamente, todo mundo endemoniado. E Jesus atuava especialmente naqueles casos onde, por trás de um sofrimento mental, havia a ação de alguma entidade espiritual. Em um dos casos, ele chega a dialogar com elas, porque eram mais de uma. Esse era o quadro. E depois de muito ler e olhar para essas curas, um fato chamava a atenção, como uma estrela que brilha. Em nenhuma dessas ocorrências, nós ouviremos Jesus dizer: eu te curei. Isso não existe no Evangelho. Ele não diz: eu te curei. O necessitado pode dizer: Senhor, me cura. Me cura. Ou quando ele pergunta: o que queres que eu faça? Que aliás é uma pergunta interessantíssima. Interessantíssima. O que revela que nem todo doente quer ser curado. Porque alguns chegavam para Jesus e ele perguntava: o que queres que eu faça? Então, os doentes, as pessoas com sofrimento, acreditavam que quem iria curá-las seria Jesus. Mas ele não diz isso. Ao contrário, em inúmeras curas, ele diz expressamente uma frase. E em outras curas, ele deixa essa frase subentendida, nas entrelinhas. Que frase é essa? A tua fé te salvou. Isso é relevante. A pessoa transpunha centenas de quilômetros. Algumas eram paralíticas. Portanto, venciam essas distâncias com inúmeras dificuldades.
chegavam próximas de Jesus, suplicavam a sua intervenção. Ele, em gestos simples, que é outra característica das curas de Jesus, não há elementos mirabolantes. O mecanismo da cura de Jesus é extremamente simples. Ele impõe a mão, ou ele simplesmente fala. Essas pessoas se apresentavam a ele, ele impunha a mão, falava, a pessoa se curava, e quando ela ia agradecer, ele dizia: a tua fé te salvou. Salvou? Quer dizer que o doente estava em perigo? Essa era a lição preciosa. Esse era o elemento que se destacava dos demais, em todas as curas. E, portanto, pareceu-nos que deveria ser esse elemento que mereceria uma reflexão mais profunda. Algumas perguntas precisavam ser feitas. O que é a doença? Quem é o doente? O que é a cura? Curar-se ou salvar-se? Qual o melhor verbo? Qual o melhor verbo? Se a opção for salvar-se, salvar-se de quê? O que é salvar? Qual é o perigo? Então, à medida em que nós estudamos as curas, as perguntas se multiplicam. Elas não diminuem, elas aumentam. E isso é sinal de que nós estamos verdadeiramente entrando no Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho nos tira do nosso piso evolutivo e nos convida a alçar voos a patamares superiores. Uma das curas é extremamente relevante. A casa onde Jesus estava não cabia mais ninguém. E algumas pessoas viajaram de longe trazendo um paralítico. Como não conseguiram entrar pela porta da frente, forçaram. Mas forçaram muito. Fizeram um buraco no telhado e desceram o paralítico pelo buraco, no telhado. Imaginem a cena, Jesus conversando no interior da casa, de repente alguém começa a descer do teto. Essa talvez seja a mais curiosa, a mais inusitada. Tem uma que eu considero a mais engraçada, ao menos para quem está lendo, né? Não para quem estava doente. Porque para quem estava doente sendo curado por Jesus não tem muita graça, mas para quem está lendo. Mas essa era inusitada. O paralítico desce ao centro da sala. E Jesus simplesmente diz a ele:
simplesmente diz: levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Essa é a cura. Mas o mais interessante dessa cura é o que ele disse antes, que é um sinônimo de levanta-te e anda. Antes de dizer ao paralítico, levanta-te e anda, ele diz a ele: os teus pecados estão perdoados. Todo mundo fica perplexo. E os religiosos indagam: mas você tem poder para perdoar pecados? Não é só Deus? E ele então diz: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, olha para o paralítico e diz: levanta-te e anda. É a mesma coisa. Essa é uma cura curiosa, porque ela nos dá uma pista. Ela nos dá uma pista. Mas esqueça as aulas de catecismo que você teve. A palavra pecado tem um sentido muito específico. Pecado significa errar o alvo. Há um alvo, um objetivo, e você se equivoca. O alvo é o cumprimento da lei divina. Errar o alvo é descumpri-la em algum ponto. Por rebeldia, por teimosia, por ignorância ou por maldade. A partir desses elementos dessas curas, dessa cura específica, nós podemos começar a refletir. Esqueça os conceitos religiosos dos séculos passados, porque hoje nós estamos aqui refletindo à luz do Consolador prometido. Estamos aqui estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita. O que é salvar? É intuitivo. Se você estiver num barco e alguém cai e começa a se afogar, o que é salvar? Recuperar a pessoa para o barco. Se você está andando numa estrada, na Bandeirantes, e encontra alguém que caiu de um veículo ou de uma motocicleta, está no chão, o que é salvar? Resgatar essa pessoa, acionar os médicos e dar um atendimento para que a vida dela seja resguardada. Isso é salvar. Salvar significa que alguma coisa interrompeu o fluxo de vida e você precisa trazer novamente essa pessoa para o fluxo da vida. Ela estava andando de motocicleta, indo para algum lugar, seguindo o fluxo da vida. Caiu, feriu-se, precisa ser resgatada, tratada para voltar à vida, ao fluxo da vida. Isso é salvar.
pergunta é: quando alguém perde a referência da lei divina que está na sua consciência, portanto, quando uma alma, um espírito, perde o contato com o seu interior, deixa de ouvir a voz da consciência e se separa daquilo que a consciência aponta para ela como caminho, isso também não seria um desvio? Esse desvio, essa perda de alvo, não representa exatamente a definição de pecado? Errar o alvo? Eu vou tentar dizer isso de uma maneira mais simples. Digamos que você seja um mineiro como eu, de Belo Horizonte, que não está acostumado com essas rodovias maravilhosas de São Paulo. Um mineiro que se atreve a sair daqui de Araraquara, sem GPS, para Viracopos, vai perder. Vai perder. É claro que vai. A menos que ele já resida aqui, né? Aí não vale. Então o GPS está apontando para ele. Aqui, você vai virar agora à direita. Aí o que eu faço? Eu viro à esquerda. Perdi o alvo. Saí da rota. O que acontece? O que acontece com a Bandeirantes quando você erra o caminho? Nada. Não acontece nada. Acontece com você, não com a rodovia. A rodovia continua no mesmo lugar. É você que se perde. É você que fica confuso. Sou eu que perco o alvo. Sou eu que fico sem rumo. O que fazer? Agredir? Condenar? Ou salvar? Colocar de novo no caminho? Retomar a via, o trajeto? Isso é salvar. A pergunta é, alguns vão se perguntar, mas existe um GPS? Existe. Existe um GPS. Deus cria espíritos com GPS de fábrica. Item de série. Já vem. Onde? Na consciência. Na consciência. Esse GPS pode ser desligado? Não.
Não. Ele não usa bateria, ele usa fluido cósmico. Não desliga. Então o que eu posso fazer? Eu posso ignorar o aviso. Eu posso ficar surdo ao GPS. Eu posso fingir que não estou vendo, mas eu não posso desligá-lo. E nenhuma rodovia vai mudar seu curso porque eu desviei. Isso significa, o universo permanece em ordem, o universo permanece em equilíbrio e Deus está muito calmo, mesmo você errando. Esse é um ponto importante, importantíssimo. Portanto, quando Jesus associa o adoecer com o perder o alvo, o pecado, perder o contato com a consciência e com a lei divina, ele já deixa claro que não trabalha apenas com corpos, mas com as causas. Portanto, mais importante do que o paralítico andar, era ele ser curado, ser salvo. Era ele voltar a entrar em contato com a sua consciência, com o seu eu profundo e com Deus, que está em todos os lugares, inclusive dentro de cada um de nós. Portanto, não importava se ele voltaria a andar e depois ele ia desencarnar. Porque Jesus não visava a cura de corpos, mas a cura de almas. E uma alma curada cura seu corpo, ainda que isso demore um pouco. Ficava claro, a partir dos ensinamentos da doutrina espírita, que Jesus era sim um médico, mas um médico das almas, dos seres espirituais. Começava a ficar claro que as curas de Jesus transmitiam uma lição muito mais profunda. Muito mais profunda. A partir desse momento, ao ler uma cura, eu comecei a me perguntar: onde está a minha cegueira? Onde está a minha paralisia? Onde está a deformação da minha estrutura? Onde? Ou se preferirem, Jesus cura o cego Bartimeu. Bartimeu já desencarnou. Não precisa ninguém ficar triste não, já tem 2000 anos isso. Já reencarnou várias vezes.
A pergunta é: onde está o Bartimeu cego em você? Em qual área? Onde ele mora em você? Em mim. Ele está onde? Nós podemos ter algumas pistas, alguns exemplos. Será que na área dos relacionamentos afetivos não é onde você é cego? Será que na área das relações familiares, será que não é nessa área que você é cego, paralítico, leproso, endemoniado? Ou será que a sua doença é na área do poder, da autoridade, do dinheiro, da posse material, da beleza física? O que gera isso? Se esse cego está dentro, se nessa área da minha vida eu realmente não enxergo, eu vou precisar de uma ajuda. Essa ajuda, ela vem do Cristo. Mas como? Em que consiste essa ajuda? Qual é a ação do Cristo para curar? Bom, nessa altura, nós já percebemos nitidamente que o assunto das curas tomou uma proporção insuspeita. Nós pensávamos que as curas nos evangelhos fossem curas de corpos, mas agora nós estamos constatando que é uma cura do espírito. Mas surge a pergunta: é todo doente que quer ser curado? Quem dera. Quem dera. Não é tão simples assim. Por quê? Porque a doença traz, e quando eu digo a doença, não estou me referindo apenas à doença física. A doença do espírito traz benefícios psicológicos. Há sempre um ganho. Queria ilustrar isso com duas pequenas histórias.
Uma pessoa saiu de Campinas, do aeroporto de Viracopos, e veio andando de carro até Araraquara. Não sou eu. Pela Bandeirantes. Parou num posto de gasolina. Pediu para o rapaz encher o tanque. E ao lado da bomba estava um cachorro. E esse cachorro uivava de dor. A pessoa abasteceu, foi ao banheiro, comprou água, ficou quase 20 minutos e o cachorro não parava de uivar. Já angustiado com aquele uivo sofrido, a pessoa pergunta: moço, por que esse cachorro está uivando, sofrendo tanto? É porque ele está deitado em cima de um prego. Não é possível, não. Você está de brincadeira comigo, moço? Não, ele está deitado em cima de um prego, por isso que ele está uivando. E por que ele não levanta? Porque está doendo o suficiente para ele uivar, mas não o suficiente para ele levantar. Esse é um ponto importante. Por isso, quando alguém chega para Jesus e mostra na alma, no olhar, o sofrimento, em algumas curas, Jesus olha para a pessoa e pergunta: o que queres que eu faça? E talvez numa leitura afoita, talvez se você estiver ansioso, não estiver sereno o suficiente, você pode até imaginar que Jesus está sendo insensível. Aí então, a gente se lembra da história do cachorro. Quando Jesus pergunta: o que queres que eu faça? É como se ele perguntasse: já doeu o suficiente? Já doeu o suficiente? O que estamos a dizer? Parece estranho esse conceito de dor. Será? Vamos deixar de lado por 30 segundos as questões espirituais. Vamos pensar apenas no aspecto material. Qual é a função da dor em um organismo vivo? Proteção. Se você não sentisse dor, você não conseguiria manter um corpo físico intacto durante 24 horas. Porque você ia colocar a mão numa chapa quente, você não sente dor, quando você notar, você já não tem mão. Então, a função da dor é de preservação. A dor é um sinal de alerta no organismo, dizendo: há algo errado. Eu estou errado? Embora eu não esteja sentindo dor? Não é isso? É um sinal de alerta. É o organismo enviando uma mensagem: há algo errado. E a partir daí, essa mensagem
terá que ser decifrada. Decifrada. Pode ser uma inflamação, uma infecção, um problema mais sério, ou um simples choque. Sempre foi assim. Então nós podemos dizer que, desde os organismos biológicos mais simples até essa maravilha que é o corpo humano, a dor sempre foi uma condutora, uma corretora de rota. É ela que conduz, é ela que alerta, que aponta: há algo errado, deu um problema, precisa parar, isso precisa ser refeito, isso precisa ser resolvido, ocorreu um dano. Mas trazendo a questão espiritual para esse cenário, nós sabemos que Deus é um. E nós aprendemos em O Livro dos Espíritos que a lei divina e a lei natural é uma só. Não há diferença entre lei biológica e lei moral. É uma só lei. Portanto, se a dor desempenha essa função biológica, ela desempenha a mesma função espiritualmente falando, psiquicamente falando. Portanto, a dor é pedagógica. A dor é um marcador. Luminoso, indicando: há algo errado. Houve um desvio. Algum tipo de dano ocorreu. E ela então sinaliza. E quando nós olhamos para a figura de Jesus, no seu extremado amor, na grandeza da sua misericórdia pelo sofrimento alheio, atuando, nós vamos perceber que a ação do Cristo é muito mais profunda do que simplesmente tirar a dor. Porque tirar a dor é tirar os sinais que estão dizendo: há algo errado. Então a ação curadora do Cristo é uma ação que vai nas causas que geraram a dor e o adoecimento. A dor, que é o aviso, e o adoecimento, que é uma consequência daquilo de errado que ocorreu em algum nível emocional, psicológico, espiritual ou físico.
É essa a ação do Cristo. Não poderia ser outra. É por isso que agora nós temos condições de entender a fala do Espírito Emmanuel no livro da Esperança, capítulo 78, intitulado Ante o Divino Médico. Olha o título dessa lição: Perante o Divino Médico, face a face com o Cristo. E diz o benfeitor: sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento. Nós todos, e ele se inclui, somos espíritos enfermos, com ficha, prontuário médico. Cada qual de nós, com a sua ficha. Onde está essa ficha? Instaladas nas esferas superiores, das quais instrutores e benfeitores da vida maior, instrutores e benfeitores da vida maior, nos acompanham e nos analisam ações e reações. Então, vamos traduzir o que o Emmanuel está dizendo. Eu, você, todos nós, temos um prontuário médico espiritual nas esferas superiores. Lá, espíritos muito superiores acompanham as nossas ações e reações. Ou seja, nós estamos sob tratamento. Mas por que ele disse instrutores e benfeitores? Por que instrutores? Porque uma das maiores causas da enfermidade espiritual, que é a verdadeira enfermidade, é a ignorância. Ignorância espiritual. Mas quando nós dizemos ignorância, não é falta de educação, brutalidade, não é isso. Ignorância no sentido de ignorar, não conhecer ou não querer conhecer, ou não querer aceitar, ignorar. Nesses casos, a cura vem em doses homeopáticas de verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a ignorância é um mal. Instrutores e benfeitores. Benfeitores porque nós precisamos de misericórdia. Mas adverte Emmanuel: mas é preciso considerar que o médico, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente. Olha o verbo que Emmanuel utilizou: salvar o doente. Salvar. E nem pode auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio.
Então, o médico é bom, é Jesus. O remédio é ótimo, mas tem que usar. Tem que se submeter ao tratamento. Se o doente foge do remédio, nem Jesus salva. Não tem como. Aí a pergunta de Jesus: o que queres que eu faça? Para muitos doentes, o que queres? Reforçando aquilo que nós já concluímos até o presente momento, há uma mensagem de Emmanuel no livro Estude e Viva. Estude e viva o que você estudou. Capítulo 17, chamado Acidentados da Alma. Acidentados da alma. Porque se tem uma coisa que chama a atenção de todos nós, são os acidentes, não é assim? Acontece um acidente na rua, você vê que o trânsito vai mais lento, porque todo mundo quer olhar, né? O acidente chama a atenção. E a gente acredita que só existe acidente envolvendo o corpo físico. Mas aqui Emmanuel chama a atenção para um acidente muito mais grave, de consequências muito maiores do que o acidente físico. É o acidente que danifica a alma. Então a criatura apresenta uma fratura na alma. Ela apresenta um corte na alma, uma infecção no espírito. É um acidentado da alma. E qual é a parte dolorosa disso? É que o acidentado da alma, ele toma um banho, corta o cabelo, põe um perfume, uma roupa bonita. Você olha para ele e acha que ele não tem nada. Olhando assim, parece que está tudo perfeito. Mas se você fizesse uma tomografia da alma, você ia ver que ele está todo acidentado. Talvez você ficasse até com medo de olhar. Acidentados da alma. Como agir? Diz Emmanuel: não te digo que aproves o mal. Ninguém aqui vai aplaudir o mal, ninguém aqui vai dar apoio para as pessoas errarem, ninguém aqui vai transformar o que é errado no que é certo. O que é errado é errado, o que é certo é certo. Aliás, essa lição está difícil de ser aprendida hoje, né? É uma lição difícil de ser aprendida. Não te digo que aproves o mal, sob a alegação de resguardar a bondade. Bondade não é aplaudir o mal. Não é isso. A retificação permanece na ordem e na segurança da vida. Então, a vida, ela corrige e ela retifica, sim. Ninguém foge da lei divina. Ok. Tanto quanto vige o remédio na defesa e sustentação da saúde. Age, porém,
diante dos acidentados da alma, com a prudência e a piedade do enfermeiro que socorre a contusão sem alargar a ferida. Porque você imagina uma pessoa caída com um osso da perna saindo para fora. Você vai lá, fica mexendo no osso? Ninguém vai fazer isso. Então o que o enfermeiro, o que a pessoa habilitada faz? Ele age com prudência, não é? Ele age com piedade, para não alargar a ferida. Porque você não quer ampliar o mal, você quer reduzir o mal. Diante do acidentado da alma, também. Restaurar sem destruir. Emendar sem proscrever. Quer dizer, vai corrigir, mas sem expulsar a criatura. Não ignorar que os irmãos transviados se encontram encarcerados em labirintos de sombra. Por que encarcerados em labirintos de sombra? Porque perderam o rumo. Não sabem mais voltar para a rota. Desorientação. Estão num labirinto de sombra, sendo necessário garantir-lhes uma saída adequada. Nós não queremos agravar a desorientação, nós queremos ajudar a pessoa a encontrar uma saída. Em qualquer processo de reajuste, recordemos Jesus, que ao ensinar servindo e ao corrigir amando, ensinar servindo e ao corrigir amando, declarou não ter vindo à terra para curar os sãos. Então, o próprio Cristo declarou que ele veio à terra por causa dos acidentados da alma. Era por eles. Eles são o motivo da vinda do governador espiritual do orbe. Então, não é agredindo, não é agravando o mal que nós vamos auxiliar. É servindo e amando. Por quê? Eis a questão. Por quê? Porque servindo e amando, nós podemos contribuir na cura dos acidentados da alma. Essa questão é importante. Ela é muito importante. E ela é, na verdade, o cerne das curas de Jesus. Como Jesus curava. Como era o processo de cura dele? Nós vamos examinar isso daqui a pouco, depois do intervalo. Mas antes, eu queria deixar uma pista. Uma pista. Para todos nós já irmos refletindo durante o intervalo. E para mim é uma das cenas mais engraçadas das curas de Jesus. Ele está andando numa multidão, nós estamos falando de centenas e centenas de pessoas. De repente ele se vira para Pedro e fala assim: Pedro, quem me tocou? E aí Pedro olha para Jesus e fala assim: ô mestre, só está brincando comigo.
tanto de gente aqui espremendo a gente, eu já estou quase perdendo a respiração, todo mundo empurrando, e puxa daqui, empurra dali, só quer saber quem que tocou no senhor? Ele diz assim: alguém tocou em mim, porque de mim saíram virtudes. Nós vamos para o intervalo, daqui 45 minutos nós retornamos. Muito obrigado. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.